E o Aston Villa sinalizou uma proposta pelo jogador Wesley e o Cruzeiro pelo jogador Fabrício Bruno, mas o Flamengo prometeu ser difícil nas negociações. Para liberar um jogador como esses, os clubes terão que abrir os cofres e derramar o dinheiro na mesa. Quer dizer, o BAP vai dificultar as negociações. Vamos analisar a imprensa falando sobre o vai e vem no Flamengo, a movimentação no mercado da bola. E eu gostaria que você chegasse aqui dando aquela moral de sempre, deixe o seu like. Já desejo a todos vocês um feliz ano novo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E vamos juntos aqui analisar as informações do Mengão, porque começou praticamente essa temporada 2025 para o Flamengo já no mercado da bola. Já chega comentando também o que você acha. Será que é o momento do Flamengo vender o Wesley ou é o momento de dar aquela segurada pensando no Super Mundial de Clubes? Vamos analisar. Deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos juntos aqui no canal Meu Mengão React, analisar as últimas informações do Flamengo. Desmanche da Gávea também, bebida. Estão tentando desmanchar o Mengão. Fabrício Bruno entrou no esquema aí. E o Wesley é o grande nome a ser pensado no Flamengo. No Corinthians? Vai vir pro Corinthians? Corinthians. Saiu o Fagner. Não. O Rio de Janeiro continua sendo. O torcedor rubro-negro que se acostumou a muitas contratações tem vivido uma janela diferente do habitual. Até aqui, o Flamengo não anunciou nenhum reforço e a tendência é que poucos nomes cheguem. A prioridade é a contratação de um atacante para ocupar a vaga deixada por Gabigol, que se transferiu para o Cruzeiro. O time mineiro, aliás, está de olho em mais um jogador rubro-negro. Fez uma proposta de 5 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais, pelo zagueiro Fabrício Bruno, que foi recusada. Assim como a oferta feita pelo West Ham, pelo lateral direito Wesley, de 15 milhões de euros, algo em torno de 96 milhões de reais. Se for para mim ficar aqui, vou continuar dando o meu máximo, como eu sempre dei, como passou o negócio da Atalanta e eu não fui. Vou estar sempre aqui, dando, meu foco vai ser sempre aqui. Se for para mim ir lá para fora, meu foco vai ser lá. E é isso. Meu sonho é ir para fora, só que se for para mim ficar, vou continuar sendo a mesma pessoa. Chegando, gente saindo, o mercado da bola do Flamengo normalmente é de chegadas, né? Estão tentando abrir a porta de saída. Estão buscando lá Fabrício Bruno, que já foi negado. Agora o Aston Villa foi atrás do Wesley, um jovem de apenas 21 anos, fez uma proposta de 15 milhões de euros, equivalente aí a 95 milhões de reais. E o Flamengo não se comoveu, não brilhou os olhinhos. Ele tem 21 anos de idade. O Flamengo acha que outras propostas ainda podem surgir. E aí, se você pensar nisso, eles estão certos, né, Ronaldo? Sem 21 dúvida. anos de idade é muito novo. E o que corre essa criança? É a diferença aí. Ô, Fabinho! Liga pro menino, Fabinho! Liga pro menino. Isso, Ronaldo? Não, só tô dando uma dica, né? No programa a gente pode dar dicas, né? Não, aqui não é programa pode de... Não, mercado? pode não. Um conselho de amigo? Não é programa de culinária, dica do Ronaldo, uma pita, não. Deixa Já que o Flamengo. saiu o Fagner que tava com o salário lá em cima, aquele negócio todo, pode trazer um menino desse aí também, porque 22 aninhos, você falou? 21 aninhos. 21 aninhos, correndo do jeito que tá correndo, com uma vontade, daqui a pouco é seleção brasileira. Mas deixou claro que ele tem vontade sim de jogar fora do Brasil. Mas que se permanecer no Flamengo, ele vai continuar com a mesma entrega. Pode ter certeza que propostas vão surgir. Ele finalizou na seleção do campeonato, Sim, né? mas isso que me irrita, o cara tá no Flamengo, velho. Obrigado. Flamengo. Aí, o cara tá no Flamengo, o cara tá no Corinthians, o cara tá no Botafogo, o cara quer ir embora. Eu não entendo. Tudo bem que você tem que pensar na família, né? Você tem que correr atrás do cascaio, mas é só dar tempo ao tempo, que você vai pra seleção, você acaba sendo mais valorizado. E o Flamengo fez o certo. Se teve essa proposta e o Flamengo segurou, porque merece, esse menino merece mais aí. No mínimo, aí uns 25 milhões de euros aí, no mínimo. E não é a primeira não, viu? Na temporada passada teve um time da Inglaterra e o próprio Atalanta também já deram uma sondagem, uma sondada ali no Wesley, ou seja, vão pintar novas propostas, né? Dá para guardar um pouquinho, segurar essa ansiedade, esse desejo de jogar fora, porque a gente sabe também que não são todos que conseguem chegar lá, entregar a mesma qualidade de futebol e voltar. Para pensar no Flamengo, o próprio Gerson. Também, adaptação, essas coisas. Muito bem no Flamengo, foi lá fora, não ficou muito, acabou voltando. E é melhor seguir fazendo história aqui, né? Os empresários têm que mudar um pouco o rumo, de pensar só no dinheiro.
Não pense no atleta também, na família do cara, que tá na escola, todo mundo. Esse cara pegar lastro pra ir embora, não bater e voltar. O que a gente quer dizer aqui é que o cara bate lá e volta. Não, pô, não é por causa de dinheiro. Tem que também pensar na carreira do jogador. Agora tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E o outro também que está sendo aí cobiçado, outro lateral aí que todo mundo fala, esse Bernabé também. E explicar que ele não é brasileiro, viu, gente? Muitos pediram ele para a seleção brasileira, ele não é brasileiro. Isso aí é... Agora, são 2 laterais que eu queria ver no meu time, porque na hora que espetar o adversário, numa velocidade, menina... Então vamos ao Rio de Janeiro para falar do Flamengo com Roberta Barroso, que vai trazer para a gente informações desse novo Flamengo. Olha o BAP aí. É um Flamengo com nova diretoria e os mesmos sonhos de muitas conquistas em 2025. Bom dia, Roberta. Bom dia, Abel. É isso, sonho de muitas conquistas, mas um Flamengo devagar no mercado. Mas a torcida não precisa também se preocupar. Inclusive, na entrevista dessa semana com o diretor técnico Boto, eu perguntei para ele sobre o número de contratações para essa temporada, para essa próxima janela, as prioridades também. E ele respondeu o seguinte: não estamos aqui também para agradar a torcida, imprensa. A gente quer o torcedor feliz em dezembro e não em janeiro. Então, mirando aí, como você está falando, né, Abel, esses sonhos, títulos, então ele quer o torcedor feliz em dezembro. E esse mercado está devagar, mas não é motivo também para desespero. A prioridade do Flamengo nesse momento é contratar um centroavante por conta da saída do Gabigol. E o caixa está um pouquinho mais apertado, quer dizer, bastante apertado, a gente pode dizer assim, se a gente comparar com o início de 2024. Nesse início agora de 2025, tem 3 milhões de reais em caixa. E ali no início de 2024 tinha 138 milhões. Mas aí o torcedor vai ficar preocupado com isso. Agora só 3 milhões. Acontece que nessa última temporada o Flamengo pagou à vista ali aquela compra do terreno do gasômetro para a construção do estádio. E também não teve venda de jogadores. Então a expectativa, claro, nessa temporada é que alguns jogadores até sejam vendidos, mas claro que a comissão técnica vem conversando, vê que tem um elenco de qualidade que precisa apenas de alguns ajustes e um deles, como eu falei, então, um centroavante. O Flamengo, inclusive, na gestão passada, a gente pode dizer que antecipou essa janela de janeiro, porque muitos jogadores acabaram se lesionando e em setembro o Flamengo fez um alto investimento, porque contratou o Michael, Plata, Alcaraz, tudo isso, então, foi para suprir essas lesões, jogadores lesionados. Acontece que agora, em janeiro, então, serão contratações pontuais e no tempo certo, no tempo do Flamengo. Mas, torcedor, não há motivo para preocupação. Apesar que a gente vê aí o mercado movimentado, vocês falaram agora do Cruzeiro, alguns anúncios acontecendo, e no Flamengo nenhum anúncio, mas calma, isso deve acontecer em breve em relação a um centroavante, mas o Flamengo olhando com cautela no tempo certo. Abel? Boa, muito obrigado, Roberta Barroso. Enquanto a Roberta falava e trazia as informações do Flamengo, o pessoal curtindo a praia no Rio de Janeiro e já pensando na temporada 2025 do futebol carioca, que tem os últimos 3 campeões da Libertadores. Só não estava o Boto ali, porque o Boto é de água doce. Ali é água salgada. Tem que ser golfinho, professor. Ali é golfinho. Golfinho é um centroavante, principalmente. Tem a questão do centroavante. A Roberta lembrou, e é verdade, Corinthians e Flamengo anteciparam os seus reforços. O Flamengo, principalmente por causa da questão das contusões, o Corinthians para não cair. Então são times meio diferentes na contramão. Mas o Flamengo já é forte, né? Quem é forte precisa se reforçar menos, já diz a palavra. O Flamengo já tem uma base. Agora é não perder jogador, porque o que está se falando muito nessa janela é de possíveis saídas de jogadores do Flamengo. Saídas de jogadores importantes, como o Fabrício Bruno. O Flamengo já tem zagueiro a menos, saiu o Davi Luiz. Saiu o Gabigol. Saiu o Gabigol na frente. A questão é o 9. O próprio Boto falou para não se precipitar nessa questão do 9, né? Nessa questão do centroavante. Acho que o Flamengo ainda tem um tempo. Coisa que, por exemplo, não tinha no ano passado, quando perdia titulares importantes por contusão, aí precisou ir às compras mesmo. Esses caras, por exemplo, Matias Vinha, Pedro,
Tem mais gente aí? Cebolinha? Opa, uma hora machucou todo mundo. Mas ainda demora para voltar alguns, principalmente Pedro, né? Mas tem uma diferença, né? Esse começo de ano aí é o estadual. Quando você teve todas essas contusões, era o ápice das grandes competições que o Flamengo tinha que ganhar. Acho que tem um tempinho aí para isso. Eu, se fosse rubro-negro, não estaria tão cabreiro assim, não. Apesar de ver os outros se reforçando, mas o Flamengo tem tempo e tem caixa. Mas também há uma proposta feita ao Flamengo pelo Fabrício Bruno, uma proposta que está em análise pela nova diretoria do Flamengo e é muito diferente da proposta que o Flamengo, com a diretoria antiga, recusou do Rennes, do clube francês. Agora seria metade do valor e o salário do Fabrício, aí negociado com o Cruzeiro diretamente, subiria um pouco. Eu ainda não sei se o negócio vai sair, né? As partes estão olhando e analisando. Mas vocês veem com bons olhos, no Flamengo ele perdeu espaço, não é titular. No Cruzeiro, imagino que chegaria, colocaria a camisa e ia jogar. No melhor momento dele, ele jogou na Seleção Brasileira. Exatamente. Na estreia do Dorival Júnior, ele esteve nas 2 partidas, inclusive da Seleção Brasileira, e jogou um bolão. Era o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Depois apareceram essas oportunidades, uma ele não quis... West Ham. Ele não quis, cunho pessoal, não quis, mas a outra que veio da França ele gostaria e o Flamengo disse não. Eu não sei se o caso dele, do Fabrício, vai se encaixar mais ou menos no caso que o Cruzeiro está tendo com o Corinthians para a liberação do Fagner, né? Que o Cruzeiro paga 50% do salário e o Corinthians 50% do salário. No caso dele, ele sendo contratado, pagaria um valor que é expressivo para um jogador que vai ficar na reserva. Você pagar um salário do tamanho que é esse salário de um jogador como ele, jogador de nível de seleção brasileira, né? Fabrício Bruno, como ele disse, bota alguém para correr comigo que eu chego na frente. E é verdade. Ele talvez seja o zagueiro mais rápido do futebol brasileiro. Ele e o Vitor Reis do Palmeiras são os 2 zagueiros mais rápidos do futebol brasileiro. Agora, essas coisas de quanto paga, de quanto não paga, se paga o preço cheio, se é metade do preço... O Cruzeiro fez uma proposta por 50% dos direitos econômicos do jogador. Por isso também é uma proposta menor do que as que chegaram da Europa. Não é o preço cheio, é metade e tal. Tem discussão, né? Tem conversa, não sei qual é a pretensão dele, o que a nova direção do Flamengo imagina. Então, tem coisas que precisam ser analisadas. Agora, eu sei de uma coisa. É um baita jogador. Ele conserta a zaga, conserta a zaga do Cruzeiro, molezinho. E esse outro menino do Vélez, o Gomes... Valentim Gomes. Vou falar um negocinho pra você, porque você sabe que isso pode assustar as pessoas. Então, eu falo baixinho. Ele é do ramo. Jogador de bola, Pascoal? Ele joga bola. E 21 anos. Ele joga a bola. Vai na minha. Por isso que a informação do Cruzeiro é que um negócio não impede o outro, caso o Flamengo olhe a proposta com bons olhos, né? Ozinho, vou ouvir você e o Silas, vou começar aí com você, porque o Pascoal fala uma coisa, no melhor momento dele ele jogou na Seleção Brasileira. Eu nem acho que o Fabrício Bruno teve uma queda brusca de rendimento, não acho que passou por aí a ida dele para o banco de reservas. Acho que foi uma opção, o Felipe chega e ele bota o Ortiz para jogar junto com o Léo Pereira, mas o Fabrício é um jogador seguro, é um jogador experiente, é um jogador rápido, vai muito da coisa do que ele quer disputar e de onde ele quer estar, né, Zinho? Porque também, assim, Mundial de Clubes, Libertadores, mas no banco, que é onde parece que ele ficaria a maior parte do tempo, ou no Cruzeiro, que ainda está construindo e se elevando a um patamar como o do Flamengo, para quem sabe a próxima temporada, digo 2026, mas ali seria titular. Dani, eu acho que assim, o negócio que está aí no mercado, que a gente tem a informação, ele é muito bom para o Fabrício Bruno e para o Cruzeiro. E para mim é muito ruim para o Flamengo. Mas ele não é titular no Flamengo. Mas assim, a gente está falando que o Flamengo vai disputar várias e várias competições. Os treinadores todos reclamam que não tem tempo para treinar, que há um desgaste muito grande para os atletas. Então você tem que ter um elenco. O Pascoal costuma dizer que o Flamengo é o elenco incomparável. Mas se fica saindo todos os jogadores e não tem reposição, eu já acho que há um equilíbrio. O Flamengo tem o melhor elenco, mas não é disparado. E a gente vai até fazer enquetes, com certeza, durante a temporada,
para fazer comparações se ainda é disparado, ou se ainda é o melhor. O elenco que o Palmeiras está montando, o elenco que o Botafogo tem, perdeu os jogadores, a maioria reserva, né? E com certeza o técnico vai buscar o reforço para suprir a ausência do Almada por enquanto. Enfim, eu acho que o negócio não é bom para o Flamengo. Primeiro que é 50%. O jogador tem 28 anos, idade maravilhosa, ótima, é do amadurecimento total do atleta. O jogador é de nível de seleção brasileira. Ele perdeu a vaga no Flamengo e na seleção para o Léo Ortiz. Porque quando ele não é mais convocado, é o Léo Ortiz que foi convocado. Então, assim, eu acho que para ele é boa porque o treinador que colocou ele no banco é o que permanece no Flamengo, que é o Felipe Luiz. Então, a tendência é mantê-lo na reserva com o Ortiz de titular ao lado do Léo Pereira. E financeiramente, é claro que ele vai fazer um novo contrato, caso o negócio saísse, ele vai ganhar mais no Cruzeiro, porque vai fazer um novo contrato. Para o Cruzeiro excelente, que paga só 50%, acha um valor baixo, 5 milhões de euros, pelo potencial do Fabrício Bruno. O Flamengo, com esse dinheiro, não contrata um jogador do nível do Fabrício Bruno no mercado. Com 5 milhões de euros, não compra um zagueiro do nível do Fabrício Bruno. Então o negócio, para mim, é ruim. Então, eu acredito que o Flamengo não vai aceitar essa proposta. Essa nova diretoria não vai aceitar essa proposta. Mesmo o jogador falando que quer ir, ele tem contrato com o Flamengo. Para sair, acho que no mínimo tem que ser o 100%, 10 milhões de euros. Aí já começa a ter conversa. Acho que não é uma boa para o Flamengo, é uma ótima para o Cruzeiro e para ele, porque no Cruzeiro ele chega jogando, né? Chega sendo titular, e abre a possibilidade dele jogando bem, de novo ter vaga na seleção, brigar por vaga na seleção, inclusive com o Léo Ortiz, e financeiramente também. Eu acho que para o Flamengo não é boa. Para o Cruzeiro seria ótimo. Esse viés do Flamengo é interessante da gente olhar, né? Porque já não renovou o contrato do Davi Luiz. A primeira medida dessa diretoria foi dispensar o zagueiro. Agora, saindo mais um, acho que o Flamengo já precisa olhar para o mercado, independentemente do Fabrício sair ou não, Silas. Mas, pensando nisso que o Zinho traz, talvez seja muito difícil. Eu não vejo um jogador com o potencial do Fabrício, com o nível do Fabrício. Eu acho ele muito bom zagueiro, disponível no mercado por esse valor. Eu concordo, Dani, com você, concordo com o Zinho também. A leitura que eu faço, eu acho que tem dois ângulos para a gente analisar essa questão, tanto da parte do Flamengo, o Boto acabou de chegar lá, sim, diz que está entrosado com o treinador, que conhece o jeito, gostou, teve carta branca para decidir se até ficaria com ele ou não, decidiu que vai ficar. Agora, para mim, está faltando uma leitura aí do Flamengo, que tipo de jogador que é esse que eles estão aparentemente liberando. E do lado do Fabrício Bruno, essa é só uma impressão. Eu não sei se animicamente ele é forte o suficiente, porque ele já tinha falado em sair. Já. E isso, naquele momento, criou um desgaste. É que, em tese, a vontade dele era sair para a Europa, isso, né? E agora parece um clube brasileiro. E ele clube formador dele, só pra gente não esquecer isso, ele é da base do Cruzeiro. E ele falou, inclusive, naquela época, a questão da idade, que ele tá numa idade, o Zinho falou, realmente a melhor idade da maturidade do jogador, um cara muito, muito bom. Agora, vai brigar pela posição, pô. Vai ficar no clube, vai brigar pela posição. E não, de repente, porque houve um desgaste, começaram a criticar e sentir um pouquinho ali e agora não está jogando, mas isso é prestação de serviço, pô. Faça por onde voltar a jogar e a voltar a ser o Fabrício, porque ele ficando no Flamengo, eu acredito, ele vai ter uma nova oportunidade e as chances de seleção para ele vão voltar a aparecer. Não que no Cruzeiro isso não vá acontecer, mas o Cruzeiro é um trabalho novo. O Cruzeiro está formando um elenco novo, com jogadores até de idade, alguns, né, formando um novo trabalho, contra um trabalho que já está praticamente, né, o do Flamengo é consolidado, o trabalho do Flamengo. É engraçado, né, porque assim, o jogador preferir ser titular num clube que não vai disputar Libertadores e Mundial, ou ele preferir brigar por essa condição, Pascoal, de titular. Condição para isso eu acho que o Fabrício tem. E outra, são muitos jogos, é uma temporada muito longa, vai ser muito desgastante. Eu não sei quantos jogos serão nessa temporada do Flamengo, serão 85,
Alguma coisa, porque tem jogo que não acaba mais, né? 38 do Brasileiro, mas supondo que chegue a uma final de Copa do Brasil, são mais 16, não é isso? Porque já entra nas oitavas, e aí vai ter o Mundial, que são pelo menos mais 3, 21 com 38, faz a conta aí pra mim. E aí ainda tem mais o estadual que vai chegar lá na frente, ainda tem mais a Libertadores. Tem mais Libertadores. Dá mais de 80. Dá mais de 80, com certeza. Então, assim, não sei se ele tem esse... Ozinho segurando a risada que eu não fiz a conta. Vocês não valem nada. Eu nem levei isso em consideração, que é dá mais de 80, vamos fechar mais de 80. Então, porque no ano passado foram 85, 86 jogos. Eu estou olhando pelo viés do Cruzeiro. Por quê? Porque o Fabrício Bruno já deu indícios de que gostaria de sair, certo? E eu não sei qual é a mensagem que ele tenha deixado para o empresário dele nessa nova chegada do novo dirigente do Flamengo, que vai cuidar do futebol, para que aconteça essa liberação. Então, tem isso, porque a gente precisa saber como é que vai ser a reação dele diante dessa circunstância. Das 2 vezes anteriores, a gente soube claramente como é que ele se posicionou, né? Uma, ele não quis ir para a Inglaterra e quis ir na outra para a França, e o Flamengo não quis. Eu não sei se foi birra do Flamengo, eu não sei se o Flamengo não quis ir porque achou que ele, na outra que era melhor, não quis ir nessa que é, entendeu? E você sabe que dá ingresia. O jogador fica com bico, né? Jogador Pato Donald, aquele bicão, o Zinho sabe muito bem que é isso. Quando ele saiu do campo, ele saía com o bico do Pato Donald. Aí sai aquele jogador bicudão, sai assim aquele bicão. Bico do Pato Donald, sai com o bicão do jogo, fica ali no banco de reserva, tá com aquele bico. Entendeu? Jogador com bico é a pior coisa do mundo. É a pior coisa do mundo. Primeiro porque ele tá com bico e já tá irritado. E que ele começa a irritar os caras do lado dele. Começa a passar esse negócio aqui dos caras que estão ali. Isso é um horror pro futebol. Zinho, ou o cara fica legal... Estraga o ambiente. Estraga o ambiente. Isso é danado no futebol. Então, que o Fabrício entenda isso, se for para ficar no Flamengo, seja da melhor maneira possível, se for para deixar que seja excelente no Cruzeiro, eu acho que ele domina a zaga do Cruzeiro. Você acha que chega, bota a camisa, as estrelinhas aqui, ó, e vai embora? Posso falar com a letra só? Se ele chega e domina a zaga? Se ele domina a zaga do Cruzeiro? Se ele, jogando no Cruzeiro, se ele volta para a seleção? Se ele volta para a seleção. Ele é mais bola que muita gente que está lá jogando agora. Tem muita gente na seleção brasileira que joga na zaga que não joga tanto quanto ele joga, minha senhora. Eu concordo. Só que ele foi pro banco e aí não jogou. Jogando, ele é zagueiro de seleção. E outra coisa, esse menino, esse Valentim Gomes. Jogando do lado dele, jogador bom melhora quem joga do lado dele. Esse moleque tem 21 anos. O William fica também, né? Quem? O lateral direito. Fica. Foi o melhor do campeonato. Então você já tem 3, mais o goleiro que é bom. Quer dizer, você já tem ali atrás... Uma defesa sólida. A possibilidade do Fagner ir, né? O Fagner e também o Fagner como opção. Tá aí, nação, então as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho hoje, porque com certeza vai ter alguma notícia referente a essas negociações e a gente vai trazendo aqui para vocês. Mas comenta aí embaixo, qual é a sua opinião? Será que chegou o fim da era do Fabrício Bruno no Flamengo e também do Wesley? Comenta aí embaixo, deixa a sua opinião e daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês.